Olá, boa noite, boa noite. Como vai? Como vão? E que bom nós estarmos juntos aqui em mais uma live nesse cheirosinho Instagram. Hoje conto com a presença muito ilustre de Nayara Girardi Baraldi, ela que é obstetriz. Atualmente ela é professora da USP de São Paulo, na EASH, Escola de Artes, Ciências e Humanidades de São Paulo. E ela vai falar com a gente agora, ela já está conosco, é só ela aceitar para a gente começar esse papo. A gente vai falar sobre o parto. O parto pode ser humanizado aqui. A gente vai conversar com ela. Um abraço para o Tenelli Júnior, um abraço hoje também para Fernanda, esposa do Matheus, nosso convidado, para a Pamela. E a Nayara está conosco. Bem-vinda, como vai? Olá, tudo bom? Tudo bem, e você? Quanto tempo, hein? Muito tempo, né? Muito A gente tempo. agora vive já tentando pensar no meu pós-doc quando for no exterior. A gente já está se adaptando à distância, né, Sérgio? Muito bem, mas ó, você era uma convidada fundamental. Eu recebi cartas, eu recebi inclusive fax, eu recebi um monte de pedidos via BIP, Pager, para que você participasse dessa live comigo. Você já está muito experiente em lives, que eu já vi algumas suas, Quem me e eu dera, quero. quem me dera. E mais ou menos metade da família, são 7 milhões de pessoas agora acompanhando a gente, metade da família está nos acompanhando, inclusive o nosso amigo, o seu primo, o Luiz Quartaroli. O Luiz também é uma pessoa muito especial, gosto muito dele também. Sua amiga a Adriana Sina, a nossa amiga Adriana. Adriana, a Lê Dias, a Isabelle Tomazini, que é estudante de enfermagem, e vamos todos aprender com você hoje, o prof. doutora Nayara. A gente vai Nayara, trocar, vamos bater um papo, tá? vamos bater um papo. Eu prometo não complicar. Vamos lá. O cenário do Tá parto do bom. Brasil nesse momento de pandemia é como? Caótico, normal ao caos? O que você está vendo nas notícias que você tem para a gente começar essa live com as suas informações? Olha que chique, a gente está lá. Deixa eu só comentar rapidinho, que enquanto eu estava falando, nós estamos, tá? Em Nova York, a Luciana também, que somos padrinhos de casamento, tá nessa live. E aí, então, né, Serginho, eu acho que o cenário hoje que eu iria traduzir é um cenário desafiador, como todo mundo está sendo desafiado, né, ao longo aí, desde janeiro, a se adaptar, a entender e a fazer de uma forma diferente. Se a gente for pensar pela pesquisa, né, pela ciência, esse vírus ele veio tirar tudo que a gente tinha de base científica, porque por ser novo, ele traz esse desafio que a gente não tem evidências que a gente fala de que forma agir corretamente. Então, a gente tem algumas diretrizes e tem as evidências que a gente diz que são os estudos que estão sendo lançados agora, mas não são estudos que são repensados ou revistos aos olhos de grandes pesquisadores para dizer, olha, né, tá correto, segue dessa forma, segue de outra. Então, o que todo mundo está presenciando, na verdade, é isso. A gente está tentando manter, fazer uma mudança no cenário em que sentido? A gente sabe que no Brasil, quem daqui que está na live e que é do Brasil, a gente sabe que o nosso sistema obstétrico ele é extremamente intervencionista. O que eu quero dizer com isso? Ou essa mulher ela tem um parto normal com uma cascata de intervenção, né? Então, ocitocina, episiotomia, enfim, várias questões, internação muito precoce, ou ela vai diretamente para uma cesariana, né? Sem uma chance de escolha. O que a gente fala, essa mulher ela não tem uma escolha informada sobre o tipo de parto que ela quer, quem ela pode ter nesse cenário, qual que é o melhor profissional para acompanhá-la. E aí, quando a gente vem com o desafio da pandemia, o que a gente começa a visualizar? O maior número de cesarianas, inclusive nas mulheres que estão com Covid-19, como forma de dizer, eu preciso salvar a mãe e o bebê. Mas será que nós estamos salvando? Será que esse é o melhor caminho? Então, por isso que eu falo que é um grande desafio para todo mundo. Quem está na linha de frente, quem está na pesquisa, quem está na educação, a gente está vivendo juntos, né? Todas essas inovações.
Muito bom. A nossa querida a Letícia Dias, que é cunhada da Josi e do Leonardo Marcondes, está com a gente aqui. A Paçoca quer Legal. entrar. Enquanto isso, eu te pergunto uma coisinha básica, sem você perder muito tempo. Quais são as diferenças entre parto normal, natural e humanizado? Aquela perguntinha de salão para qualquer obstetriz. Manda. Para todo mundo, né? Então, assim, a gente até estava conversando esses dias, eu estava falando com o Serginho, a Paçoca ainda me conhece, viu, gente? Mesmo distante, pelo menos uns 100 dias, ela ainda lembra da voz, eu acho. A gente só tem duas vias de nascimento, né? Na verdade, uma via que seria a via vaginal. Se essa via não dá conta do recado, o que eu quero dizer, né? Se teve algum problema, que esse bebê se encaixou incorretamente na pelve da mãe, né? Se esse bebê não desceu, enfim, são situações que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, fala que acontece de 10 a 15%. Então, isso é importante da gente lembrar. Não é 50% a 80% de chances que nem a gente vê o alto índice de cesariana. Então, assim, quando acontece essas situações inesperadas, o que a gente tem? A gente tem o que a gente chama de via alta ou a cesariana. Tá? Então, pensando nesses dois tipos de nascimentos, aí a gente vai dizer o que seria humanizado, né? O que seria natural e qualquer outro? Humanizado, natural Humanizado, natural e normal. e normal, tá? Então, assim, o que eu gosto de dizer é o cenário do nascimento ele pode ser humanizado, tá? O nascimento natural, o que prediz? É aquele nascimento que ele acontece de forma natural. Começou por uma ação fisiológica do nosso organismo, começou a contração, né? Começou o trabalho de parto e assim seguiu. A gente não usou nenhuma medicação, não fizemos nenhuma intervenção e ele fluiu naturalmente, né? Isso na via normal. Na cesariana, então a gente fala, né? Hoje a gente tem a mídia vendendo a questão da cesariana humanizada. Eu não gosto do termo humanizado para cesariana, tá? Eu gosto do termo assim, uma cesariana respeitosa. Então, o que seria uma cesariana respeitosa? Essa mulher entrou em trabalho de parto, fez todo um percurso de trabalho de parto e por alguma questão, né, ou de alteração na vitalidade da mãe ou do bebê ou de ambos, a gente precisa terminar numa cesárea. Então, o que a equipe pode fazer é um cenário acolhedor para esse bebê do que aquele antigo cenário, que eu acho que se todo mundo fechar os olhos, a gente vai lembrar que são aqueles grandes holofotes, todo mundo paramentado, né? Ninguém junto com ninguém, ninguém junto com a mulher sozinha, enfim, toda aquela adrenalina de uma cesárea que muitas vezes não respeita também essa mãe e esse bebê. Então, acho que são essas as grandes diferenças. Bom, você falou da parte. Hoje se fala da cesárea humanizada. Eu acho incrível isso para passar um verniz numa situação que só deveria ser em caso, digamos, de necessidade. Agora, é muito bonito, né? Olha, só a cesárea vai ser uma coisa muito fofa. Vamos cortar 7, 8 camadas da sua pele, vamos marcar horário. Você vai ficar um tempinho a mais de recuperação. Acho muito. É muito, no meu entendimento, como leigo, né? Muito temerário isso, né? Mas enfim, você certamente também deve tecer as suas críticas a respeito disso. Agora, a Joyce Heiler, Gra e Nai, minhas amadas parteiras. A Graciela está com a gente aqui, mando uma boa noite para todos nós. Boa noite para ela também. E o Natan Sanches pergunta se é difícil enfrentar a classe médica, perdão, quanto à diminuição de cesarianas. Naira, sua conexão não está muito boa, mas se você estiver me ouvindo, você pode responder o Natan. Tá. Eu tô ouvindo normal. Acho que se continuar, o pessoal pode subir aí algumas questões. Eu tento mudar, a gente para a live e eu tento um outro lugar, tá? Tá. Vamos lá. Bom, a classe médica ainda continua sendo um grande dominador, assim, né, do cenário do nascimento, mas eu não digo que são só eles, né? Eu acho que a gente vem de uma estrutura cultural e social que acaba vendendo a cesariana como a grande salvadora e o único método que a gente tem para servir melhor essa mãe, essa família.
Então, quando a gente pensa, né, o médico, logicamente, ele tem aquele território como um território próprio dele. Então, é difícil dele entender no primeiro momento, peraí, uma obstetriz vai entrar e vai guiar um parto natural, normal, né? Ou vou ter uma enfermeira obstétrica atuando, como assim? E aí o que a gente vê, e aí, quando a gente começou a live, eu falei das evidências científicas, só fazendo um recorte, que as maiores evidências científicas, as revisões sistemáticas, né, tudo que os estudos mostram para a gente, com base realmente, né, em estudos de grande porte, mostra que o melhor profissional para seguir o parto normal de uma gestante de baixo risco obstétrico são as enfermeiras obstétricas e obstetrizes. Então, eu sempre digo que a gente não precisa guerrear e separar poderes, né? Porque a gente vai afetar quem? A mulher, o bebê e a família e a comunidade. Então, a gente teria que somar. Se mostram para nós que o melhor cenário é que uma obstetriz e uma enfermeira obstétrica siga a gestante de risco habitual e que ela pode ser parte integrante de uma equipe quando a mulher é de alto risco obstétrico e é um médico que, na maioria das vezes, ele vai dirigir um cuidado, né? Tudo bem, eu acho que tudo seria muito mais fácil. O problema é que a briga de poderes, principalmente econômicos, e aí a gente pode pensar até nas cooperativas médicas, acaba afastando esse profissional, e aí eu penso que eu estou oferecendo o melhor cuidado para essa mulher, pelo contrário. A gente vê o Brasil sendo um dos recordistas de cesarianas, ao mesmo tempo que a gente vê uma elevação de morte materna. Então, a gente fica nesse cenário. Muito bem. Deixa eu aproveitar aqui. Um abraço para o André e a Michele. No final da pandemia, quem vai pagar a rodada de sushi? Você, claro, meu caro André, obrigado. Sempre Eu acho que é sempre mais uma fácil. honra. É muito mais fácil, até porque eu estou pobre. Atenção, um abraço para Eduardo Agra, que está aqui com a gente. Grande sextobolista. Agora eu fui fundo, hein? O Eduardo vai fazer uma live comigo na semana que vem. Ele que é dos canais ESPN, jogou Seleção Brasileira, jogou Olimpíada. Vai ser uma live imperdível também, como é essa, onde nós temos já 14 milhões de pessoas acompanhando a Nayara. Minha querida, Nossa. a Simira Antônia. A Simira é esposa do meu amigo, trabalhei com ele 3 anos e não tive a oportunidade de me despedir dele ao vivo, mas mando aqui um abraço para o seu Oswaldo, gosto muito dele, e ela faz uma pergunta muito interessante, muito inteligente. Tem um limite de idade para fazer parto humanizado? Por exemplo, uma pessoa com mais de 45 anos pode fazer, Nayara? Eu só vou pedir para você, não sei se você está me ouvindo bem, mas a sua conexão tá um pouquinho hoje preguiçosa, ela está um pouco ansiosa também. Então, se for o caso, a gente dá uma melhoradinha aí na conexão para você não perder. E o Eduardo Agra pedindo para eu me comportar hoje. Claro, estou bem comportado, até banho tomei, olha que milagre. Nayara, você ouviu a pergunta da Simira? Ouvi, tranquilo. A gente agora precisa ouvir a resposta da Nayara também, né? Acho que seria ótimo, o melhor a fazer. Eu Vamos lá, tentei Nayara, mudar, vamos mas ver. acho que não deu muito certo. Vamos ver se continua agora, se dá uma melhorada. Vamos lá. Queria falar um oi para a Simira, mandar um beijo para ela. Grande divulgadora, ajudou a divulgar muito, fiquei muito feliz. Tive o prazer de conhecê-la num churrasco que a gente estava junto. E assim, Simira, se a gente for seguir, tá, pelos livros antigos, por que eu digo livros antigos? Tá ruim? Vocês acham que precisa Tá um melhorar? Como que pouquinho. tá, Serginho? Tá dando umas cortadinhas aí. Tá. Se você puder melhorar, melhor. Senão eu vou cantar Eu vou tentar. alguma ópera aqui enquanto você se Não. arruma. Eu vou só tentar Não, logar então melhor de não. novo. Peraí. Calma. Vamos ver. Vamos Pode ir lá. conversando com o pessoal e falando que você conhece de obstetrícia. Não, aprendi a conhecer bastante e gostar. Afinal, eu sou filho de número 4 da dona Deuseli, e dos 5 filhos que a dona Deuseli teve, eu fui o único que veio ao mundo com cesariana. Eu inventei de sentar no útero de mamã, né? Eu resolvi sentar na barriga de mamã, e aí, na época, 1978, não havia pessoas com habilidade para fazer aquelas manobras para que eu pudesse
me encaixar normalmente. E aí, no fim das contas, eu vim ao mundo de cesariana, né? O pessoal brinca, os meus amigos brincam, né? Essa minha jacona aqui também, coitadinha da minha mamãe, né? Mas enfim, Nayara, acho que deu uma melhorada. Vamos só no Melhorou? pique aqui para a gente. Melhorou bem, vamos torcer para Então que tá. fique assim. Responda a pergunta da Simira, que até eu tô curioso agora. Então, vamos lá. Eu vi que a Adélia, que é médica obstetra humanizada, entrou, então é um prazer também se ela quiser compartilhar aí com a gente. Então, Simira, é o seguinte: quando a gente pega a literatura médica, que eu digo antiga, né, dos livros, enfim, de grandes autores médicos, eles vão colocar que a mulher, o corpo da mulher, ele estaria preparado para parir se essa mulher tivesse entre 15 e 45 anos, e que depois disso teria problema para o bebê se encaixar, para a dilatação acontecer, né, a musculatura, o osso, não sei o que, não estaria preparado. Mas, na verdade, o que a gente sempre vem aprendendo e o que os estudos vêm mostrando para nós é que a gente tem que dar a possibilidade dessa mulher entrar em trabalho de parto. Então, a gente tem que perguntar para as mulheres que a gente conhece quantas entraram em trabalho de parto. Né? E entrar em trabalho de parto não é eu internar essa mulher porque ela está com 1 centímetro de dilatação. Né? Para ela entrar em trabalho de parto, ela tem que ter contração efetiva. Então, assim, o que é isso, Nayara? Contração efetiva é quando a gente olha no relógio e em 10 minutos essa mulher está tendo pelo menos 3 contrações, né? A bolsa pode romper ou pode não romper. Antigamente falava, a bolsa rompeu, a mulher está em trabalho de parto, sai correndo, vamos para a maternidade. Não, não é assim, calma, né? Primeira coisa, uma bolsa rompeu, eu vou ver a cor do líquido. Se esse líquido é clarinho, translúcido, ok, dá tempo de eu tomar um banho, dá tempo de eu ver se eu estou tendo contração, de eu informar ou conversar com o meu companheiro ou com o meu esposo. Uma dica muito legal, não contem para a família, tá? Porque a família já fica desesperada achando que o parto vai acontecer em 3 minutos e que você é louca, que você não foi para a maternidade ainda. Então, assim, a grande importância, né? Então, ver a cor desse líquido. Se esse líquido, né, tiver uma cor esverdeada, amarelada, a gente fala que isso é uma mecônia, quando o bebê solta um pouquinho de cocô na barriga da mãe. Antigamente, isso já era fator para fazer uma cesariana na mulher. Hoje, não. Eu preciso ter critérios, né? Então, quais são esses critérios? Os critérios são baseados nas evidências que a gente tem. Se eu tenho um mecônio, né, e uma frequência cardíaca fetal, ou seja, o coraçãozinho do bebê está batendo super bem numa linha que a gente fala, né, de 110 a 160 batimentos por minuto, eu posso ir levando esse trabalho de parto. A única coisa que eu preciso de uma monitorização e alguém próximo dessa mulher para saber como que esse bebê está reagindo. Então, essa história, né, de mulher idosa, porque pela literatura médica, até estava lembrando, 35 anos. Imagina hoje, na nossa sociedade, uma mulher de 35 anos ser chamada de idosa para obstetrícia, né? Então, todas iriam para cesárea, a grande maioria. Então, tem essa grande questão. A gente tem que dar a possibilidade dessa Muito mulher bem. entrar. Bom, tá dando umas osciladinhas aí, mas a gente vai. Acho que boa parte da resposta da Nayara a gente conseguiu entender aqui. Um abraço pro Conseguir. Deu Natan, um para abraço pro ouvir? Leonardo aqui. Deu uma travada aqui, deu uma travadinha básica sua aqui, mas acho que deu para a gente ver. A única coisa é que, como às vezes está travando, a pergunta que está no ponto para ser feita, eu tenho que voltar de novo. Então, de repente a gente volta no tempo aqui, não tem problema nenhuma. Uma pergunta. Vamos lá, vamos ver se eu consigo fazer aqui, porque agora a internet deu uma travada, meu. Agora congelaram o rosto da Nayara aqui para nós, hein? Daí a gente não conseguimos vê-la. A Nayara está falando com a gente aqui sobre o parto, se ele pode ser humanizado na pandemia, e o que pode ser e deveria ser humanizado é a internet, né, que todo mundo está sofrendo bastante também. A Poderia me Adriana ajudar Sina, muito, pelo menos, viu? não é essa pergunta que estava no ponto minha aqui, era da Rosângela, mas eu aproveito só para, enquanto eu pego a anterior, vou pegar a pergunta da Adriana. Se as doulas está sendo permitidas a elas o acesso aos partos nesse período da pandemia? Então, aí está uma grande questão, né? Quando deu início à pandemia, as diretrizes
mostraram o quê? Né? Os principais estudos. Vamos reduzir. Quando a gente fala em distanciamento social, a gente coloca essa questão do distanciamento dentro do ambiente hospitalar também, e até mesmo nos ambientes domésticos, se a gente for pensar em parto domiciliar. Então, o que eu preciso pensar? O que é melhor? Eu ter uma super exposição, não só do profissional que atende, mas também da doula e também dessa família, ou é melhor eu ter uma equipe mínima? E quando a gente fala em equipe mínima, as grandes diretrizes vêm mostrar o quê? Aquele profissional que é essencial naquele momento. A doula, né, na minha vida toda aí como obstetriz, eu vejo que ela é fundamental. É a mulher que mais ajuda a reduzir, principalmente analgesia, cesariana. As mulheres têm uma super vinculação com ela. Só que nesse momento de pandemia, o que aconteceu? Como eu tive que fazer essa questão, tanto do distanciamento como da redução de profissionais, o que se reconheceu como essencial no cenário de nascimento? O médico, se for o caso de uma cesariana, né? Ou a obstetriz, a enfermeira obstétrica, se for um cenário que a gente consiga atuar dentro de um hospital. Então, a gente vai resumir a equipe a isso e a uma técnica de enfermagem, no máximo, circulando para ajudar. Então, as doulas, as fotógrafas, né? A gente tem pedido, tem incentivado que possa estar junto dessa mulher, mas de uma outra forma. Então, amparando muito na gestação, preparando muito essa mulher. E além disso, né, eu já vejo alguns médicos levando até mesmo o meio remoto, que eu digo celular, para dentro da sala de parto. Então, essa doula, ela assiste o nascimento, mas ela assiste de uma maneira virtual, como se a gente estivesse aqui agora. O que é importante afirmar, Serginho, é que assim, a gente não precisa desumanizar o cenário de nascimento. Eu não preciso aplicar intervenções nessa mulher por conta da doula não estar ou de alguma outra pessoa não estar. Pelo contrário, a gente tem que continuar humanizando, mesmo paramentada, de óculos, enfim, parecendo um astronauta nesse cenário. E além disso, uma outra coisa que eu ia dizer é a questão do acompanhante. Então, o acompanhante, ele ele é garantia para essa mulher, tá? O acompanhante, ele tem que estar nesse cenário. O que eu não vou negar é que, assim, eu já tive em serviço, você sabe que eu brinco que eu sou um pouco geminiana mesmo, né? Viajo muito, moro só um pouquinho. Só um pouco. Já conheci alguns modelos obstétricos, então já conheci de São Carlos, já tive a oportunidade de conhecer de Ribeirão Preto, agora, Piracicaba, agora estando em São Paulo, como professora de sala de parto, lá eu conheço um pouco do modelo de lá, né? Estou me reintroduzindo. E o que a gente viu, que nem nesses hospitais que eu estou atuando em São Paulo, é que a gente tinha muito a falta de EPI, né, de equipamento de segurança, não só para o profissional, mas para a gente ofertar também para esse acompanhante. Então, bem no começo mesmo da pandemia, quando foi fixada essa diretriz de só equipe essencial, a gente sabe que teve uma mudança, principalmente quem ia acompanhar essa mulher. Então, tinham mulheres, e eu tive situações de colegas que compartilharam comigo chorando, que elas não tinham como subir o acompanhante porque elas não tinham máscara direito nem para elas, né? Porque se a gente for ver a recomendação do Ministério da Saúde, é que as máscaras cirúrgicas, as branquinhas que a gente costuma ver, não aquela a especial, que é a N95, aquela tradicional, ela deveria ser trocada a cada 2 horas, né? Ou eu deveria trocar essa máscara a cada mulher que eu vou acompanhar, pelo menos. E assim, a gente não, né? Elas chegavam em plantões e elas tinham 10 máscaras cirúrgicas para um de 12 horas e com uma equipe de mais. Bom, tá tendo problema, só respondendo o Rander Seneme aqui, a caneca não é da Peppa, é da Paçoca, eu ganhei da Rogéria. A Paçoca tá ouvindo a voz da Nayara, tá querendo participar da live também. A gente tá tendo um sério problema aí na conexão da Nayara, e a sorte aqui que eu anotei a pergunta do Natan e da Letícia. Então eu vou ver se eu consigo. Bom, a gente não está conseguindo entender a Nayara. Eu não sei se só eu não estou conseguindo entender a Nayara. Mas você que nos acompanha pode dar um feedback para nós aqui. Se a sua conexão,
ou a minha conexão, a da Nayara, tão boas. A gente está tendo muitas lives nesse período. A live virou uma febre para muita gente também. Esses dias eu vi uma live de um pessoal jogando cacheta. Foi uma live extremamente educativa, agradável, o enquadramento perfeito. Enfim, estamos com a Nayara Baraldi. A Nayara, ela é obstetriz, ela é professora, doutora, trabalha hoje na USP, já trabalhou em Conchal, num modelo muito importante lá de parto, lá no Hospital Madre Vanini, em Conchal, um hospital tocado por freiras, irmãs religiosas, que nesse canto aqui do estado de São Paulo fizeram um grande benefício às mulheres que buscavam essa humanização do parto, né? Essa coisa do parto não ter a violência obstétrica e por aí vai. A Nayara vai melhorar a conexão aqui. O Rander está falando que está travado. A nossa querida Adriana falando que está também ruim. A Letícia estava com a sua conexão bem boa aqui para fazer a pergunta. Anotei a pergunta para a gente poder falar com a Nayara Girardi Baraldi. O bom dessa história toda, nesse período da pandemia, é a gente entender um pouco essa atividade que é maravilhosa. Você conhecendo um pouco sobre o parto normal, um pouco sobre o parto natural, domiciliar, sobre as doulas, né, a doulagem, vamos dizer assim, que acompanham o parto, eu acho que é importantíssimo. A Nayara vai voltar aqui, a Nayara saiu, vai voltar a participar da live. Eu acho importantíssimo também perguntar para a Nayara na volta dela qual é o papel dos homens, né? Porque muitas vezes o homem não aceita que a mulher queira o parto normal. Muitas vezes o homem eu sou voto vencido, mas deixa ela fazer, e os homens não sabem o quanto isso muito provavelmente prejudica a situação do parto e gera um conflito aí, digamos, desnecessário. Eu acho que o parto, quando ele é bem feito, bem realizado, ele é um parto que a gente tem que louvar aí para valorizar a saúde da mulher e principalmente o nascimento também. Eu vou chamar o Sérgio Carnevale, daqui a pouco eu vou cantar, pode ficar tranquilo, a gente vai segurando a onda. O Natan tinha feito uma pergunta aqui muito legal, e a Letícia também, e a gente vai voltar dentro de instantes com mais perguntas para a Nayara. Agora, muito melhor a conexão. Muito melhor. Invadiu o escritório do pai, né? Mas vai ter um pouquinho mais de barulho, mas eu acho que vai dar para a gente falar melhor. Em comemoração, a Alana está latindo nesse momento aqui, um grande clássico. A Letícia perguntou, antes de você cair, se no seu ponto de vista o SUS respeita o plano de parto, se doulas e papais estão participando normalmente durante a pandemia. Tá. Lê, é o seguinte, hoje em dia eu acho que a gente tem uma expansão melhor do trabalho do plano de parto. Expansão que eu digo assim, a gente tem gestante chegando, né, parturiente chegando com o plano de parto. Em São Paulo, o plano de parto ele já é acatado, pelo menos nesse hospital que eu tô, no momento da internação da mulher, mas a gente ainda tem modelos que não vão acatar, vamos ter médicos, principalmente particulares, o sistema particular, a gente vai ver que os médicos vão tentar dar uma enrolada nessa mulher, vão dizer que não a gente vai depender do momento, e isso é muito interessante da gente discutir. É o que eu sempre falo para todas as mulheres que eu acompanho. O plano de parto ele deve ser estimulado, ele deve ser feito, porque a gente sabe das predileções da mulher no momento que ela vai parir, né? Então, a posição que ela gostaria de parir, o que ela tem ali que a gente pode auxiliá-la na dor. Às vezes eu tenho uma mulher que ela não quer que eu encoste muito nela durante o trabalho de parto. Então, isso é legal, né, de ter essa troca. Então, aceita-se mais o plano de parto, porém, nem sempre sai da forma como a mulher deseja. Uma das questões é essa que a gente estava falando, né, que a própria Letícia perguntou. As doulas estão sendo mais aceitas? Sim, né, a gente já tem hospitais que têm essa adesão à doula participar junto. Porém, o que esbarra ainda, né, que acaba sendo o grande problemático, que eu falo que o ser humano gosta de problematizar, é que muitos hospitais falam assim, mas eu não tenho espaço para acolher o acompanhante e a doula.
né? E se a gente for pensar, realmente, esse hospital que eu estou atuando é um hospital ótimo, a demanda é enorme, porém, o espaço entre as camas, né, entre as mulheres, é realmente pequeno. Mas, assim, se eu tenho a condição de aceitar essa doula, às vezes não são todas as mulheres que vão entrar com doula, né? Será que eu não posso fazer uma exceção? É o que eu sempre tentei implementar, principalmente em Conchal. Eu vi que eu acho que a Keila, que está lá em Conchal, entrou, mandar um beijo para ela, né? E é o que a gente sempre tentou dizer. Então, se a gente tem condições de permitir que ao invés de entrar só uma pessoa da família entre duas, né? Que legal, vamos propor para essa mulher, né? E às vezes a exceção um dia pode virar regra. Então, isso é uma coisa super legal. Mas a gente está assim, em passos de tartaruga, eu digo, junto com o desafio da pandemia agora associado, que é isso, né? É manter a equipe mínima. Eu sempre falo para as mulheres que me procuram, até para os profissionais, para os alunos, que a gente está vivendo um estado de exceção. Então, a gente tem que garantir para essa mulher pelo menos um acompanhante, seja ele o esposo, a mãe, enfim, a doula, de quem for a escolha dela, né? A gente tem como brigar para pelo menos um acompanhante entrar. Só que a gente também não pode esquecer aí de algumas limitações. Ops. Boa, não precisa dar um tapa Ó o João da Penha aí no celular aí. A Margarete perguntando se você é a favor do parto humanizado. Te dou 10 segundos para isso. Simplesmente sou, né? Não tenho nem como falar que eu não sou. Eu acho que a grande formação da obstetriz é isso. A obstetriz, ela não é contra a obstetriz, a enfermeira obstétrica, ela não é contra a cesariana, tá? Que todos me entendam, que tem pessoas que falam que a gente abomina a cesárea, não é isso. A gente é a favor da cesárea quando bem indicada, né? E o parto humanizado, ele só vem para trazer benefícios. Ele é um parto normal, mas quando a gente pensa no contexto humanizado, a gente vai seguir o mais fisiológico possível dessa mulher. Então, deixar ela ter a contração no tempo dela. Se eu perceber, né, que essa mulher está precisando de alguma ajuda no sentido, eu estou ficando muito cansada, né, eu não tenho uma analgesia para oferecer, esse trabalho de parto está muito prolongado, aí, lógico, com os instrumentos que a gente tem, que a gente chama de partograma, a gente pode propor algumas condutas. Mas quando eu falo propor, não é chegar com um soro com ocitocina e falar, vou te dar isso. Não. É conversar com a mulher e explicar, o seu organismo tá ok. Só que assim, o que a gente tem para agora? Eu posso ter a opção de você caminhar, ficar no chuveiro, a gente vê se essa dinâmica da contração aumenta, ou a gente pode, né, propor uma medicação que existe. De preferência, ainda fico com os métodos menos invasivos para depois para o mais invasivo, se for necessário nesse cenário. Muito bem, eu vou pedir uma gentileza sua, que como a gente teve essa queda, vai e vem, agora você está perfeita aí, a conexão, aleluia, não caiu. Eu quero aqui, só vou correr com algumas perguntas aqui para todos nós participarmos aí, todas as suas fãs, 73 milhões de pessoas acompanhando nesse momento. A Renata Ferreira dizendo que você é maravilhosa, aleluia também, vai cair um toró aqui em Rio Claro, porque ela nunca vê as minhas lives, hoje, enfim, está vendo alguma. A Isabelle Tomazini falando, meu Deus, o Brasil e sua precariedade nos hospitais, realmente é bem isso, sem dúvida alguma. A Margarete perguntando aqui se você acha que gestação de uma mãe com 40 anos é de risco. Por quê? A minha mãe, ela falou, teve com essa idade. A primeira médica que ela foi, ficou muito brava e chegou a aconselhar o aborto. Mas que tem gente também que dá cada palpitinho cretino, como foi essa médica aqui que consultou a mãe da Margarete, não está no gibi também. Quer comentar alguma coisa sobre isso, Nayara? Sim, eu acho que é o que eu falei já um pouquinho antes, né? Então, assim, a gestação não é pela idade que a gente mede se ela é de risco ou não. A gente precisa acompanhá-la como um todo, né? Então, é o que a gente sempre fala. Às vezes, essa gestante, ela veio de baixo risco obstétrico, ou seja, ela não teve nenhuma patologia até 28 semanas, até 30 semanas. De repente, apareceu um pico hipertensivo. Pico hipertensivo, a gente não coloca essa mulher como alto risco obstétrico. O que isso quer dizer para qualquer profissional de saúde que acompanha a gestante? Que ela precisa ter um acompanhamento mais próximo, que eu preciso mensurar como que está aí a curva pressórica dessa mulher.
Ah, tá, Nayara, a gente mediu, a gente fez exames e detectou que realmente ela teve uma alteração. Aí sim, ela vai ser classificada como alto risco. Agora, o que é muito importante, alto risco não é a mesma coisa que eu falar que essa mulher já está indicada para uma cesariana, de jeito nenhum, tá? As indicações de cesariana são mínimas, tá? Uma delas que eu vou citar agora é quando a placenta ela está em cima do colo do útero. Então eu tenho o colo do útero e tenho a placenta aqui. O que, que eu sei? Essa placenta ela não pode nascer antes do bebê. Então essa é uma indicação real de cesariana. Essa mulher não vai nem entrar em trabalho de parto, né? Agora, do mais, a gente tem que ter o bom senso de saber classificar, acompanhar essa mulher, ver se realmente isso é um risco que evoluiu para uma gestação de alto risco ou não, se foi um pico hipertensivo pontual, né? Então, o que falta para nós profissionais é essa perspicácia de saber identificar o risco quando ele está presente e saber ouvir as mulheres. Muitas mulheres elas já vêm falando para nós o que está afetando, o que ela está sentindo, e muitas vezes lá no pré-natal, né, vem aquela canetada, olha, ouve o batimento do bebê, ah, tá tudo certo, lindo, maravilhoso, vamos lá. E uma das coisas que eu falo, Serginho, não querendo delongar, é que quem trabalha, né, com parto domiciliar e quem trabalhou já no SUS, em sistema particular, o que a gente vê? O pré-natal, embora a gente tenha uma boa cobertura, o que acontece? Quem normalmente faz o pré-natal dessa mulher não vai ser a mesma pessoa que vai estar no nascimento. Então, o que a gente tem? Às vezes o pré-natalista, ele identifica um erro, né? Ele vê, olha, esse exame de glicemia deu alterado. Ao invés de ele ir atrás desse erro para ver o que pode gerar nessa mulher e nesse bebê, não. Ele fala assim, ah, vai para o hospital mesmo, deixa que lá resolvam. Né? E daí nasce um bebê de 5 quilos, todo mundo fala assim, ai, que lindo, meu Deus. Não, isso daí é uma aberração da natureza, né? Não tem nada de lindo. Não pela criança, né? Mas assim, o que a gente fala de aberração é porque foi um pré-natal que pecou ali no meio do caminho. Então a gente deveria, né, sim, puxar a orelha desse profissional ao invés de ficar falando, né, que lindo, olha, esse bebê nunca ia nascer. E realmente, né, dependendo da situação, nunca iria nascer, porque olha o tamanho da criança. Pois é, um abraço para a Natan e um abraço para o Leonardo, que estão aqui muito engraçadinhos. O Leonardo falando que estou parecendo o Emael, um democrata cristão, obrigado. E o Natan falando que coitada da Deuseli, quando nasceu esse belo exemplar aqui. Mas fazer o quê? Foi uma O obra de bom é arte. que não surgiu a pergunta ainda se eu vou ter parto normal se eu tiver um filho seu, né? Pois é, mas aí essa pergunta ficará aqui guardada, a qualquer momento será A lançada gente a pode público. deixar para a Graciela responder. Faz favor, vamos lá. A Vanessa Pella colocou aqui para nós uma pergunta para você. Se hoje temos uma idade que podemos considerar idosas no dia de hoje, que as mulheres podem se considerar idosas no dia de hoje, se há alguma disciplina a respeito dessa idade, não era? A Van, se eu não me engano, foi minha aluna na pós, né? Então, mandar um beijo para ela. E dizer, Van, que assim, não tem. Principalmente, eu acho que hoje com a medicina, né? A medicina reprodutiva aumentando, as mulheres engravidando mais tardiamente, a maior preocupação nossa é quanto aos efeitos do bebê. Em que sentido? Do bebê ter algum problema, porque a gente sabe que o óvulo ele vai acompanhar aí a idade da mulher. Então, uma mulher que engravidou com 45 anos, a gente sabe que tem algumas tendências do bebê ter, né? Desde síndrome de Down, enfim, outras coisas. Então, assim, não tem nenhum guideline que fale, olha, agora uma mulher de 50 anos, ela é considerada gestante idosa, tá? Eu não gosto desse termo, eu acho que ela é gestante, e aí, logicamente, o que a gente tem que ter são os cuidados essenciais de entender que questão, tem uma chance maior de hipertensão? Posso ter por conta da idade. Tem uma chance maior de diabetes? Também posso ter. Então, daí a gente vai classificando essa mulher com um provável risco, mas dizer que ela vai ser uma gestante de alto risco pela idade, a gente tem que dissociar isso. Obrigado ao pessoal do Rio Claro Mil Grau, que nos prestigia agora aqui, acompanhando essa live. Obrigado, é uma alegria tê-los aqui. Que bom, espero que sejam também desfrutando. A gente sempre que pode se fala aí pelos WhatsApps da vida e
que bom que a gente está junto aqui também. Um abração para vocês. A Renata Coutinho dizendo, Nayara me ajudou muito no meu parto humanizado, mesmo à distância. A Rê é mulher, mulher do Rodrigo Quartaroli, meu primo, né? Quartaroli, seu primo. Tiveram lá nos Estados Unidos o bebê, a Sophie. E que bom, Rê, né? Sempre bom, assim, tá? Mesmo à distância, a gente poder possibilitar aí uma melhor condição, né? De nascimento, enfim, de uma experiência positiva do parto. Uma pergunta que eu tô aflito para fazer, porque quando ela fez a pergunta, caiu a live, foi, voltou e foi e veio. E ela tá fazendo a pergunta aqui, ela tá ainda online com a gente, é a Tayane Cristina que pergunta, Nay, você está atendendo em São Paulo aonde? Estou gestante e estou fazendo acompanhamento para ganhar na USP. Tenho a possibilidade de ter você para realizar o parto? Calma, não responda. As nossas lives estão oferecendo oportunidades ao nosso convidado. Por isso, se você quer ser nosso convidado, entre em contato em box. Porque, por exemplo, a nossa querida Isabela Prado, que falou sobre constelação familiar no sábado, já teve um monte de clientes. Então, procure a nossa live, digite lá e nos procure. Acesse essas lives do Serginho. Nayara, responda para a Tayane Cristina, por favor. A Thay, eu não sei, o Serginho deve lembrar, ela super organizou o casamento da sua irmã, né? Sério, um dia talvez chegaremos lá. Mas tá, e na verdade, assim, eu não tô como docente na USP, no hospital universitário. Na verdade, eu faço parte da USP Leste. A USP Leste, a gente pega mais a região da Zona Leste. Então, os hospitais que estão referenciados dessa região. Mas, com certeza, o que você precisar de ajuda, né, até de orientação, de como conduzir, e o principal de tudo, né, tá? E aí deixar para quem também está assistindo e escutando a gente. O máximo que você conseguir ficar em casa para evoluir o trabalho de parto é o melhor, tá? É uma das indicações que a gente mais dá, principalmente, bom, já dávamos antes da pandemia, agora na pandemia mais ainda. Então, retardar a chegada no hospital, lógico que com uma pessoa que está escutando o bebê, né, e tranquilizando você, é a melhor situação que a gente tem nesse contexto. Ou pensar, talvez, num parto domiciliar. Também é uma situação. Mas eu não estou lá no HU. Muito bem. A Adriana Sina colocou, Nay, você, com certeza, foi uma grande inspiração para mim me tornar doula. Hoje estou morando em Toronto, no Canadá. A Adriana também tem rodas nas pernas, hein? Está morando em Toronto, no Canadá, e estou no meu processo de certificação pela Dona. Que legal, Dri. Na verdade, assim, quando eu conheci a Dri, foi quando eu fui fazer o doutorado lá em Ribeirão. Ela estava fazendo pedagogia e a gente sempre conversava, né? O pai dela é médico. E a Dri sempre veio numa linha também mais natural. De até assim, quando a gente tinha resfriado e coisas do tipo, e super me falava, né, que quando ela voltasse para São Paulo, talvez ela pensaria em cursar obstetrícia. Então, Dri, se um dia você voltar, por favor, me encontre lá na USP, e fico muito feliz de saber. Eu acho que é isso, né, eu acho que quanto mais pessoas a gente estiver agregando potência para a gente fazer essa mudança, não só no Brasil, em todos os modelos obstétricos pelo mundo, melhor, né? E quem acaba ganhando não é só a mulher, a gestante, o bebê, mas toda uma comunidade, né? Então, isso é muito importante. Estou super feliz de saber. A Bruna Baldan só faz um comentário aqui, pegando o gancho de você, Nayara, é importante que mesmo que essa gestante seja encaminhada para alto risco, ela mantenha um vínculo e consultas com a unidade de sua referência. Muito bem, um abraço para Bruna também. Deixa eu mandar um abraço para a Bruna também, que foi super minha aluna lá da UFSCar, super batalha também aí pela saúde da mulher, né, da mulher, do bebê e tudo mais. E é isso mesmo, acho que é reforçar, mesmo que ela seja referenciada para uma pré-natal de alto risco, onde tem uma atenção maior médica, porque é um ambiente mais medicalizado, essa gestante, ela tem fundamental chance, poder e realmente, assim, ela deve prezar pelo contato com a UBS dela, né? Porque muitas vezes o que a gente vê também, Serginho, rapidamente, é que o pré-natal de alto risco, ele deixa uma lacuna muito grande. Então, eu cuido do biológico, mas eu não cuido de todo o restante que envolve essa mulher.
Então, na maioria das vezes, ela vem para a nossa unidade, ela vem para o atendimento na atenção básica, super queixosa desse atendimento, e ela se sente reconfortada por estar com profissionais que tenham esse olhar ampliado. Muito bem. A Juliana Fronkoviak, jornalista, que eu conheço ela desde pequenininha. O acompanhamento da doula é feito a partir de qual semana da gestação? Existe recomendação, Nayara? Ju, que bom ter você aqui. Não, a doula, na verdade, tem mulheres que têm a doula já antes do parto, antes de engravidar. Então, elas falam assim, você vai ser minha doula, né? Ou você vai ser minha parteira. Então, se inicia a partir do momento que essa mulher se sente convicta que ela precisa ter este apoio. O que a gente fala é, quanto mais precoce inicia, né, tanto o contato com a parteira como o contato com a doula, melhor é essa vinculação. Eu tendo mais vínculo, eu vou estar mais tranquila no momento do trabalho de parto, de expor, enfim, conhecer essa mulher na sua profundidade. Mas está liberado aí. Quero mandar um abraço para o Caio Prado, que enfim reconhece esse talento. Serginho lindo, obrigado. Você também. É um grande momento, um dos melhores momentos que eu tive aqui na nossa live. Obrigado, volte sempre. Rogéria está com a gente aqui, eu preparei uma surpresa para a Rogéria, o pessoal reclama das minhas canecas e copos, ó. A Rogéria que me deu, uma paçoquinha aqui também presente, o pessoal fala, pô, é paçoca na live, ó, tá aqui, ó. Rogéria que me deu esse presente, um grande beijo para a Rogéria, que nós trabalhamos Saudade juntos. dos doces de leite que a Rogéria, né? Quando ela conseguia viajar, ela trazia pra gente. Muitos eu baixei para mim, lógico. A Lilian Camargo, beijos, tia Nai. Lilian, que é esposa do Pierre Williams, grande educador físico aqui da cidade de Araras também. Saudade, beijo para ela. Um beijo para ela também. A nossa querida Yara e Sérgio Vaz, muito boa a entrevista, claro, funciona porque a Nayara é muito boa também. Do jeito que o Serginho está fazendo live, vai ter live no casamento, lógico, por que não? Se tiver conexão boa, que seja a minha conexão, não a da Nayara na primeira parte da live também. O Ou eu posso assinar também, rapidinho, sério, eu posso assinar também por live, né? Porque às vezes eu fico tanto de um lado para o outro, que eu acho que é só por meio de live mesmo pra gente casar, talvez fazer alguma coisa de... Não, a gente tá aguentando, a gente tá esperando donativos aqui, ó. Vamos lá. Tem uma pergunta. A Rosimeire Cristofoletti, estou amando a live, parabéns para a Nayara. Adriana falando, com certeza, Nay, quando eu voltar a passeio, a gente se encontra para tomar um café. A Adriana, a Aline Fazenda, sua amiga, nossa amiga, está te acompanhando. A Renata, minha irmã, falando, Nay, boa noite, adorando te ouvir. Transborda conhecimento, parabéns, abordagem humana. Agora a carinha de apaixonado do Serginho é impagável. Eu sou um homem passional, isso é um fato. Ele é apaixonado pela obstetrícia, viu, gente? Ninguém sabe disso. Aliás, eu sou um ótimo companheiro para partos, né? Porque no parto do Miguel, que o seu sobrinho, meu sobrinho, quando você fez o parto da sua irmã Larissa, a melhor companhia, óbvio, é minha. Eu pedi pizza para todos. Parabéns a mim. Bom, é que assim, a Graciela nunca... Às vezes a gente brinca que a gente passa fome nos partos, mas assim, passa fome porque a gente tá na lida e nem lembra de comer. Então, nesse parto, pelo menos, a Gra conseguiu comer, porque quem que tinha lá na sala esperando o sobrinho nascer? Sérgio comprando pizza. E 3 pizzas que a Graciela pegou, eu contei lá, porque eu estava morrendo de fome também e ansioso. A Viviane Bertanha, cujo marido é o meu amigo, seu amigo, o Dr. Levi, pessoas muito simpáticas. Recomendo, em mesas de casamento, que vocês convidem a Viviane e o Levi. Faz a seguinte colocação. Posso perguntar à querida Nayara? No parto humanizado, pode haver necessidade de ponto cirúrgico equivalente à episiotomia? Então, Vi, na verdade, assim, a episiotomia já caiu por terra. Quando a gente pensa em toda a trajetória para essa episiotomia cair, o que acontece, né? Primeiro, a gente usava, a gente não, né? Eu, graças a Deus, não usava, mas quando começou a se estudar, a episiotomia era de rotina, principalmente nas mulheres que iam ter o primeiro bebê. E por que se fazia isso? Porque se considerava que era melhor eu cortar, fazer um corte vaginal reto, do que eu ter que suturar uma laceração. Então, o que eu quero dizer que é uma laceração? É como se machucasse naturalmente. O que os estudos começaram a ver?
né? Que quando a gente reduzia a episiotomia, eu tinha uma chance maior de laceração, porém essa laceração era em menor grau. Então, dificilmente ela atingia um músculo, como a episiotomia atinge. Então, hoje, o que a gente fala que seria o ideal de se trabalhar é zero episiotomia. Em que sentido, né? Eu tenho que ser seletiva. Então, ser seletiva não é eu ficar testando o períneo e falar assim, esse períneo aqui precisa de epísio, esse não. Da mesma forma que o nascimento, eu preciso dar tempo ao tempo. Então, assim, né? Se tá indo tudo bem, tá super tranquilo, esse bebê nasceu, a laceração, na maioria das vezes, ela sempre vai ser de um grau menor do que a episiotomia. E só lembrando que a episiotomia, como ela atinge a região muscular também da vagina, então, além de dor, quando dor no pós-parto local, quando essa mulher volta à atividade sexual, também ela pode ter dor e desconforto nessa região. E principalmente contribui, né, para incontinência urinária e até incontinência fecal. Então, é por isso que a gente pesa hoje em dia risco e benefício. Eu não posso falar, nossa, eu até brinquei agora do zero episiotomia, porque até quando eu estive em Conchal, que eu ajudei junto com a irmã a implementar esse modelo de humanização lá, eu falava, eu nunca mais vou fazer episiotomia na minha vida. Fiz muito na minha formação, porque eu ainda estava naquele processo de mudança. E falei, nunca vou fazer. E eu tive uma situação em particular, de 255 nascimentos que eu acompanhei lá, ou que teve no hospital. Eu tive uma situação que, como eu não tinha médico, não tinha como locar fórceps, enfim, fazer uma intervenção que teria que ser médica naquele momento. E o bebê estava tendo batimento cardíaco caindo, já tinha o mecônio, a gente já tinha mudado de posição essa mulher várias vezes e assim, esse bebê não nascia. Então, ali eu precisei agir. Então, eu falo que para os profissionais humanizados, o saber agir também nos guia, né? E isso quer dizer o quê, né? Eu não vou sair fazendo episiotomia em todo mundo. Então, hoje, a episiotomia, ela tá proscrita. Eu só não posso garantir, assim, nossa, nunca, em nenhuma situação a gente vai precisar. Mas de 100 partos, se a gente tiver uma episiotomia, já é muito, tá? Então, se seu médico fala, olha, eu acho que a episiotomia tal fica mais bonitinho, cicatriza melhor. Não, a gente tem que fazer episiotomia porque senão, né, vai ser difícil o parto. Fuja dele. Ele não sabe o que ele está falando. Muito bem. A Vanessa Pella complementa aqui uma informação que você deu. Ela respondeu, não, estou acompanhando uma amiga gestante que está em Berlim. E uma das maiores ansiedades dela é a idade, por ela ter mais de 40 anos. Está muito difícil de encontrar numa Rebame, não sei se eu li corretamente, por lá para a acompanhar. E ela complementou aqui, se não me falha a memória, não complementou, mas se eu ler errado, peço perdão aqui, a gente vai responder já. A Graciela falando que eu arrasei na pizza, alguém tem que ter alguma qualidade na hora da pizza, né? Lógico, obrigado. Espero que tenha gostado, porque eu estava com fome, eu peguei uns 5, 6 pedaços lá no mínimo. Fazer o quê? Me julguem. A Joyce Heiler, o único problema de ter um parto domiciliar humanizado com essas pessoas é a saudade que sentimos depois que tudo passa. Pois é, muito bom. A nossa também, viu, Joy? A gente fica com muita saudade. O Serginho fica no meu pé, ele fala, você tinha que organizar eventos todos os anos, mas todo mundo sabe que eu sou um pouco assim, né, meio corre de um lado, corre de outro, mas tenho a Gra aí firme e forte para organizar os nossos eventos, para a gente ficar próximo. Mas é bom organizar. Só para a Vanessa, talvez uma dica seja ela entrar em grupos de parto no Facebook, né? Em grupos de parto normal, tem um que chama Cesárea Não Obrigado, e talvez ela até colocar essa situação da amiga dela, né, que está acontecendo em Berlim, porque lá a gente tem muitas conexões até com parteiras, doulas de fora do Brasil. Então, talvez ela possa ter até alguém que possa fazer um link para ela ajudar essa amiga dela. Muito bem. A Bruna está perguntando, eu vou pedir até para você responder objetivamente a Bruna aqui, que é uma boa pergunta. Se você acha que uma mulher já no meio da gestação pode pensar no parto domiciliar ou isso deve ser planejado desde o início,
pela pandemia, tenho visto muitas mulheres pensando no parto domiciliar para evitar hospitais. Eu vou pedir a sua gentileza só para você responder Objetiva. rapidamente essa pergunta aqui, para a gente não deixar nenhuma para outra live. Vamos lá. Beleza. Então, na verdade, o que eu sempre digo, enquanto o bebê está dentro da barriga da mulher, é sempre tempo de pensar em parto, né? E no profissional que ela quer ter. Então, eu e Gra chegamos a acompanhar mulheres com 38, 39 semanas. É a melhor assistência? Não, porque é o que eu te falei, né? Eu falei para vocês. Quanto mais vínculo a gente tem com essa mulher, com o casal e com a família, melhor é, principalmente, a aceitação do parto domiciliar, que ainda é uma porcentagem muito pequena no Brasil, 1, 2% no máximo. Mas enquanto ela tem esse bebê, né, dentro da barriga, dentro do ventre, ela pode sim procurar equipes. O que a gente vai ter, Ser, mesmo sendo objetiva, tem equipes que vão falar o seguinte: eu só aceito mulheres até 32 semanas para começar o acompanhamento. Só que vivendo nessa pandemia, eu acredito que até as equipes estão mais flexíveis quanto a isso, né, para tentar ajudar mesmo e ter essa busca. Posso Muito falar bom. só mais uma coisa? Não, não posso. Pois não, claro. Por favor. Não, só complementar que, assim, parto domiciliar, eu sempre gostei de falar que ele não pode ser oba-oba. A gente não pode entrar na onda de falar, Gisele Bündchen teve parto domiciliar e eu também quero ter. Não, parto domiciliar, assim como qualquer tipo de parto, essa vontade tem que ser de dentro, né? Essa mulher, ela tem que ter esse convencimento dela, de quem também, muitas vezes, é pai, partilha desse momento, ou companheiro, para ela conseguir também ter uma experiência positiva desse parto. Então, o que eu sempre digo, e eu e a Gra, a gente temos conversado muito agora, é que assim, a pandemia, ela aumenta, isso é interessante, porque mostra que o quê? O lugar mais protetivo para essa mulher é dentro de casa, se ela for uma gestante de baixo risco obstétrico. Só que ela não pode ser o divisor de águas do tipo, a mulher está super insegura, eu não sei, mas eu quero ter um parto domiciliar só para não me contaminar. Não, aí não é o caminho, tá? A gente tem que pensar de uma outra forma, né? Pensar que é o parto que eu quero, é o parto que eu sinto confiança e é o parto que eu sei que vai ser o melhor para mim. Muito bem. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos fazer melhor? Vamos lá. Já que nós perdemos um tempo aí com a sua conexão, que estava meio a mimeógrafo aí, meio a carvão. Eu não sei se vocês que nos acompanham agora ainda têm alguma dúvida. Está faltando 3 minutos aqui para mim, então, já que o tema está bom, já que a convidada é tão inteligente, tão culta e desenvolve tão bem o assunto. Fala demais, na verdade, né? Tanta coisa a gente tem para falar ainda. Tem pergunta do Natan, tem pergunta aqui de bastante gente, provavelmente. Se vocês toparem, a gente pode continuar um bônus track desta conversa, e a gente pode continuar aqui com mais uma meia horinha com a Nayara aqui na nossa live, sempre muito simpática. Eu não pulei as suas perguntas, Natan. Na verdade, a conexão da Nayara me fez pular, viu? Mas uma aqui muito boa sua, eu anotei. Graciela está falando que você organiza o evento das bem-paridas, ela me pede, eu faço. A Viviane Bertanha está te agradecendo. A Adri Fornazeiro entrou aqui com a gente, o Levi Martins mandou um joia para nós, a Letícia dizendo muito obrigado pelo carinho das respostas. Então aqui, aquela coisa básica do programa do Você Decide. Vamos continuar a live, Nayara? Você topa? Eu tô gostando, eu tô tentando ver as... Sim. Você topa continuar? A gente vai continuar? Então a gente vai encerrar essa live. Na verdade, aqui. Meus grupos de casais e gestantes nunca terminavam na hora, às vezes eu ficava até meia-noite, você lembra? Então, quem conhece você sabe desta cena, então. Então, um abraço para a Aline Fazenda, falou, amiga, que sucesso, suas discussões são ótimas, amo. A Marina Capela, parteiras lindas que eu amo, saudade da Gra. A Adélia Cris, super concordo, Nayara uma diva da obstetrícia. Então vamos continuar o papo, já que a diva da obstetrícia está aqui com a gente. Eu vou até pedir uma pizza, então vou encerrar essa live, vou dar o tempinho rapidinho, 30 segundos para ela salvar. Eu abro mais uma vez, chamo a Nayara. A Nayara não sai aí, porque a conexão tá boa, pelo amor de Deus. A gente volta em menos de 2 minutos. Tá bom? Então até já, continue aí. Estou esperando vocês na volta para a gente bater mais um papo com a Nayara aqui no meu modesto, porém limpinho, Instagram. Até já.
Beijo. Muito bom, voltamos. Quase que eu perdi a live aqui da Nayara para salvar e deixar para tanta gente aqui, para a posteridade. Afinal, a Nayara, descobrimos hoje que ela é uma musa da obstetrícia. A gente vai conversar com a Nayara aqui. A Yane Cristina entrou, a Pamela Masco, o Leonardo Marcondes também, mandando um abraço para ele, o homem das nossas artes. Amanhã, lembrando que o nosso querido Leonardo é um dos meus convidados. Para você que está aí no ponto negativo aí com a sua namorada, vai valer a pena você acompanhar amanhã essa. Você vai gostar bastante. Muito bem, vamos voltar com a Nayara. E a gente vai fazer uma. Amanhã é ferve esse Instagram aqui, sem dúvida alguma. E a Nayara está de volta. Voltei. O pessoal vai chegando. Nayara, enquanto o pessoal se assenta e toma lugar aí da nossa live. Posso fazer só uns agradecimentos, Sério, antes de você fazer as perguntas? Claro, pois não. Primeiro agradecer o espaço, né? Porque eu sei que você já vinha pegando no meu pé há bastante tempo para eu fazer, eu que estava reticente. Falar e já deixar aí um convite, que eu acho que seria muito legal você fazer uma live com a Gra para falar de parto domiciliar em tempos de pandemia. Ela vai querer me matar nesse momento, mas eu acho interessante. Uma outra live com a Aline Fazenda, que é obstetriz, agora também médica, terminou a residência em GO, né? Super também tá aí na linha de frente, acho muito legal. A Aline também vai querer me matar, porque elas morrem de vergonha, assim como eu. Sim. Mas agradecer as mensagens de carinho. Muita gente escreveu agora, né? Eu tava vendo no WhatsApp, bastante gente escrevendo. E dizer que é isso, a gente está tentando levar informação e eu sinto muita falta da assistência. Quem sabe, né, Serginho sabe disso. Mesmo estando na USP, eu sinto muita falta da assistência. Acho que foi uma das coisas que mais me deixou dividida na hora de aceitar o concurso. Mas estamos aí. Vamos lá, antes de começar aqui, só para o pessoal tomar lugar, se você me permite, Nayara, a Aline falou, morro de vergonha, nada disso. A Nayara morreu de medo. A gente pode até fazer ela e o Eduardo, né? Falando aí da linha de frente que eles estão passando com o Covid. Bom, vamos lá. E a Nayara, você vê que a Nayara se empolgou, ela já está até apresentando a live. Ela estava meio tímida, viu, Aline? Agora ela já está dominando e virou até musa das parteiras. Oi, Mar, tudo bom? Nayara, vamos lá. Marina, peraí, eu vou deixar você falar, mas a Marina é mulher, ou melhor, ela é cunhada da Carla e do Jefferson, aqui de Rio Claro, que você lembra. Bem, a gente já foi na casa deles. Vamos lá. Todo mundo. Vamos lá, deixa eu deixar você apresentar. Coca-Cola sua foi boa, Junara. A gente está com vidas separadas, separate lives. Aí eu te chamo, eu faço um pedido a você de casamento, o que vai acontecer? Um Armagedon. Com certeza. Aí depois, as Ruas de Fogo, Streets of Fire. E aí o que vai acontecer, Nayara? Atenção, a sequência termina. Tchan, 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 tchan. Noiva em Fuga. Aí, parabéns. Essa é a trilha sonora. Bela, ó que bela. Esse não é chroma key, é um edredom do Palmeiras. Que bela trilha sonora para nossa live aqui com a Nayara, não era? É o apocalipse, Nayara, como diz o Natan. Começando com o Natan, calma, se segura aí, Nayara, se controla, vai com calma, não fique nervosa, respira, calma, vai com calma. Vamos lá. Calma. Pergunta do Natan é muito boa, acho que é uma pergunta que, agora falando sério, bolei isso agora, Natan. Você sabe disso, que aqui é um crânio importante. A Nayara, nossa Sandra Bullock, Miss Simpatia, nosso orgulho. É isso aí mesmo. Nayara é simpatia. O Natan fez uma pergunta aqui, seguinte: mulher que se preparou para o parto normal, Nayara, pode ficar frustrada caso tenha que ser necessário tenha que ser feita alguma cesárea, né? Eu acredito que sim, né, Natan? Se a gente parar para pensar, uma frase que eu sempre gostei, e na verdade a Gra que sempre também falava, é que o sonho ele nunca pode ser maior que a vida. Então isso eu acho de fundamental importância, porque por mais que a gente se prepare, né, tenha todo um acompanhamento, ou seja de baixo risco, ou mesmo uma mulher de alto risco, mas, né, tá lá em trabalho de parto, tá tudo ok, e por alguma questão, seja o batimento do bebê que caiu e se manteve em queda, que a gente tenha que ir para uma cesárea,
eu acho que vai ter esse tempo para se refazer essa história, é normal, é como qualquer luto que a gente passa na vida, né? Então, a gente mudou um ciclo, a gente mudou um pensamento que a gente tinha, e mesmo tendo, né, ficou tudo bem com ela e com o bebê, mas ela precisa desse tempo para refazer uma história que ela tinha montado, né? Um sonho que a gente tinha feito. Então, é muito comum acontecer. O que eu digo só para as mulheres é assim: tenham uma equipe que realmente partilhe do sonho que vocês têm. Porque se eu estou numa equipe que meu médico é cesarista, que eu já sei que ele tem altos índices de cesariana, que ele tem uma questão mais intervencionista, eu sei que assim, eu posso estar sonhando, mas eu estou sonhando sozinha, né, de forma solitária. Então, a chance de eu cair numa cesariana e me frustrar é maior do que eu estar, né, com uma equipe humanizada, uma equipe que partilha desses meus desejos e ter uma indicação de cesariana. Eu acho que vale a pena a gente pensar nisso. Mas me desculpe só um incremento da pergunta do Natan. E quando a mulher faz tudo isso, pega duas parceiras de parto muito afinadas, muito, muito harmônicas, tem uma boa doula, tem toda uma estrutura familiar, e aí o parto acaba não fluindo, e necessariamente alguma intercorrência faz com que o parto seja encaminhado, ou a mulher, enfim, todos encaminhados ao hospital, e porventura cai lá no plantão do plano, sei lá, pegando aí um cenário bem lamentável. O cidadão, não, vamos para a faca aí, vamos para a cesárea. Isso, como é que a mulher pode trabalhar isso depois? Afinal, tudo se espera um parto normal, um parto humanizado, e ter essa sequência, digamos, bem indesejável. Como é que você sugere para que as mulheres consigam, vamos dizer, aceitar que essa situação não seja um trauma e uma marca aí muito ruim, vamos dizer assim? Né? Então, sério, o que eu sempre digo é fundamental ter o apoio dos profissionais que estavam com ela. Então, é muito comum, às vezes, as mulheres também transpor por um período de tempo a culpa para as parteiras ou a culpa para a doula, né? Enfim, o próprio ser humano, eu acho que quando tem um evento que não vai ao que é de encontro com o nosso pensamento, a gente tenta transpor a culpa para alguém, né? Então, acho que é respeitar os processos. Então, às vezes, no primeiro momento, ela pode me odiar emocional. Depois, mas lógico, né? Sempre oferecer. Estou aqui para te ajudar conforme você precisa. Uhum. E às vezes ela vai vir depois de 3, 4 meses, 5 meses para falar o que ficou dentro do coração dela. E a gente saber acolher. Quem é muito importante também, né, nesse processo é a família. Né? Muitas vezes o que a gente acaba tendo é assim, como a gente vive numa cultura ainda muito cesarista, muitas mulheres ouvem o quê? Ah, tá vendo? Você tentou parto normal. Se você tivesse me escutado, você já ia direto para uma cesárea. Ah, você ficou 24 horas em trabalho de parto, olha lá, e teve que ir para uma cesárea. Então, assim, são falas que ao invés de você auxiliar, você acaba diminuindo essa pessoa, você acaba jogando ela mais ainda para o fundo do poço. Né? Então, assim, a gente respeitar o desejo da mulher, que seja da família, do lugar que ela está, e a gente saber que é muito importante, embora eu adore falar, que é mais importante a gente ouvir muitas vezes, para depois a gente emitir, né, as nossas percepções. E nem sempre a gente vai estar certo, né? Mas é importante esse diálogo, né? Então, ter um diálogo franco, mostrar o que aconteceu. E o que a gente tem, aí entra um pouco também nessa questão financeira e econômica, que eu acho que é um grande divisor de águas no Brasil, é que, assim, no SUS, a gente sabe que vai ser incentivado o parto normal por conta que é uma grande recomendação. Eu sei que de 10% a 15% que deveriam ser cesarianas, e não só cesarianas, mas que deveriam ter alguma intervenção nesse processo. Então, no SUS, às vezes, essa mulher ela vai ter a chance de continuar, né, esse processo de trabalho de parto. O
que a gente acompanha é que muitas vezes quando ela dá entrada num hospital particular com um médico de convênio ou, né, um médico que já trilha em um caminho cesarista, na maioria das vezes eles vão acabar levando para uma cesariana. A gente está tendo uma mudança pequena, simpática mudança, mas ainda assim, a hora que a mulher dá entrada no hospital, a gente percebe que sempre uma intervenção vai ser feita. E eu falo como uma parteira que atuou tanto em parto domiciliar como hospitalar. Então, a gente sabe que até a própria mulher, a própria família, a hora que entra no hospital, parece que já vem aquela pressão do tipo, e aí? Precisa fazer alguma coisa. Né? Então, a importância de ter essa preparação mesmo anterior para também não se frustrar no posterior. O Nayara Gracela coloca aqui, antes da pergunta da Letícia, um abraço para o Murilo Pompermayer, que eu vou convidá-lo em breve aqui também, está na minha lista aqui de pedidos de live. A Gracela colocou, nunca mais vou ter uma parceira como a Nayara. Nayara, você tem 1 minuto para a réplica dessa pergunta ou desta afirmação de Gracela. Vai. Primeiro que eu também nunca mais vou ter uma parceira como ela se eu continuar como docente na USP, né? Mas a gente nunca sabe o amanhã. Então, eu sempre falo para a Gra que os caminhos estão abertos. E com certeza, do mesmo jeito que a gente se encontrou, se for para continuar lá e ela continuar na vida aí dos partos, nessa missão de parteria dela, eu tenho certeza que vai chegar alguém. Um abraço para o meu amigo Renan, que está nos acompanhando, o Luiz Antônio Lopes também, e a Letícia falando o seguinte: humanização do recém-nascido, Golden Hour. Alguma coisa muda com a pandemia depois do nascimento do bebê? Sim, muito legal a colocação da Letícia. Então, assim, a Golden Hour, só para a gente entender o que significa a Golden Hour, é assim que o bebê nasce, se tá tudo bem com ele, ele vai ser colocado em contato pele a pele com a mãe, aquecido ali em contato com a mãe, ele já pode procurar começar, né, a buscar a mama, começar a mamar dentro dessa primeira hora de nascido. E o essencial é, quem for avaliar esse bebê, que avalie esse bebê em contato com a mãe, tá? Com a pandemia, e no estágio que a gente está da pandemia, o que a gente visualiza? A gente não sabe quem está com Covid ou quem não está. Então, eu posso não ter sintoma nenhum, né? E vi que a OMS lançou alguma coisa que não transmitia, ou que a transmissão do assintomático era muito pequena, mas voltou atrás. Então, essa é a grande questão. Né? Lamentável, né? Lamentavelmente, né? Voltou atrás aí, né? Mas, assim, Serginho, eu acho que é isso que a gente falou desde o começo, é o grande desafio. Então, às vezes, o que a gente pensa? Estou indo pelo caminho certo. Aí, no final, né, desse grande caminho que a gente vai percorrer até, né, queira Deus, esse vírus desapareceu, a gente ter uma vacina, a gente vai ver as perdas e ganhos que a gente teve. Só que com a pandemia, então, o que a gente tá vendo? Cada instituição tem um protocolo. Mas a grande recomendação seria que esse contato pele a pele não fosse feito de imediato. Então, assim que o bebê nascesse, a gente poderia esperar o cordão, né, pulsar de 1 a 3 minutos, que foi um ganho, porque bem no início, se a gente pegar os estudos chineses, eles falavam, nasceu o bebê, eu clampeio, eu corto esse cordão e já separo ele da mãe por 14 dias. Né? Na China foi feito isso. Aqui, como a gente já tinha um movimento de boas práticas, a gente tentou adaptar. Então, o que acontece? A gente espera, pelo menos, o pulsar, né, esse sangue passar um pouco mais para o bebê, clampeia esse cordão e faria a recepção desse bebê no bercinho aquecido. Tá? Isso pensando em âmbito hospitalar. O que tem um protocolo muito legal, feito por uma médica que chama Melania Morim, ela fez que situação? As mulheres estão parindo de máscaras cirúrgicas, né? E mesmo assim, a gente sabe que a contaminação pode ser por gotícula. E a gente sabe que na hora do parto a gente tem bastante secreção, enfim. Então, a hora que esse bebê nasce, ela segura o bebê, tá? Então, ela posiciona, segura o bebê. Alguém da equipe que tá ali circulando a sala faz uma limpeza dessa mulher,
tá? De preferência, troca essa máscara e aí já coloca em contato com a mãe. Então, foi uma forma que se arranjou, vamos dizer assim, da gente poder permanecer fazendo esse contato. Mas se a mulher for positivo, realmente, né, ela está com Covid, ela está sintomática, a gente ainda vê, né, muitos protocolos pedindo essa separação de pelo menos 2 metros entre mãe e bebê. Ela vai poder amamentar? Vai, só que ela vai ter que estar de máscara, sempre que tossir ou espirrar, trocar a máscara, tá sempre higienizando a mão, né? Então é aquilo que a gente falou, são os desafios que vêm sendo apresentados e o que a gente pode fazer para que, né, essa interação entre mãe e bebê também não deixe de existir. Eu acho Mas que é para quem gosta, né? Você, Graciela, e tanta gente aqui que é da área, né? Seja da área de enfermagem, enfim, ou até da medicina, como a Aline Fazenda, para quem gosta de verdade, né? Tem aqueles que fazem por dinheiro, tem aqueles que fazem por ideologia, fazem por amor, fazem por carinho. É o seu caso, é o caso de tanta gente que citei aqui. Deve ser uma situação das mais complicado. deploráveis, né? Mais tristes, né? De fazer uma separação de algo que é tão da natureza, né? Esse nascimento, esse pele com pele, esse contato visual, é muito doído, né? Talvez até o próprio profissional que participa de um parto numa circunstância como essa deva também ter um psicológico muito apurado para não sucumbir a uma tristeza de uma situação que, confesso eu, talvez você e todos nós aqui, jamais imaginamos viver. Mas eu acho que aí, por outro lado, tem o lado dramático do que eu acabei de dizer, mas tem o lado positivo, ainda que difícil seja da gente enxergar isso, que esse sangue frio e esse profissionalismo de muitos bons profissionais que gostam do que fazem, vestem a camisa e vibram naquilo que desempenham, faz com que essa dor, esse sofrimento seja bastante atenuado. Eu tenho certeza que você e tantos outros aqui que citei, ou tantas outras que citei, fariam das tripas coração para que esse ato aí totalmente fora da natureza seja minimizado. O Natan colocou aqui, ó, depois do parto, qual é o tempo ainda de acompanhamento geralmente praticado? Existe algum estudo que o parto natural diminui a chance de depressão pós-parto ou um puerpério mais tranquilo, Nayara? Sim, então vou começar de trás para frente. O que a gente estava falando dessa separação entre mãe e bebê é o principal, é o primordial de acontecer, porque a gente já tem estudos ligados principalmente à neurociência, que o fato da mulher conseguir pegar esse bebê, sentir o cheiro dele, né? Que nem antigamente, o que faziam com a gente? A gente nascia, dava um banho de omo, colocava aquele lacinho, engomava a criança e entregava para a mãe. Hoje a gente tem tentado mudar a percepção dessa mulher, por quê? Né? Se a gente for pensar, o nosso cérebro, ele responde como de qualquer outro mamífero. Assim como do bebê nasce, eu posso dar o tempo dessa mulher entender aonde que ela está, porque imagina, ela acabou de parir um bebê, e colocar esse bebê em contato com ela, porque o cheiro, até do líquido amniótico, tem mulheres que chegam a lamber o bebê. Então, assim, todo mundo fala, meu Deus, isso acontece? Acontece, né? E isso é um ato instintivo, que deveria existir, mas que quando a gente foi socializado, né, quando se colocou lá, não, a gente tem que separar, porque isso é melhor para o bebê e tudo mais, a gente perdeu o que era comum à nossa espécie. E aí a neurociência traz muito disso, né? Diminui ferozmente tanto depressão como psicose pós-parto, a chance da mulher poder ter o bebê junto dela e sentir o cheiro do bebê nesse primeiro momento. Então, por isso também de incentivar a Golden Hour, né? O começo, o que o Nathan tinha perguntado, Sérgio? Só que eu... O Natan perguntou, aliás, ele falou assim que ele é das séries, né? Eu sou da área das séries de medicina. Serve? Serve, lógico que serve. Lógico que Aliás, serve. aliás, prepare aí a resposta, porque eu quero te perguntar também qual das séries, tantas séries aí de medicina, eu sei que você gosta de Grey's Anatomy, eu quero que Nem você consigo. me responda depois qual série aí que melhor traduz o parto, porque eu fiz uma pergunta num congresso que você participou,
que o rapaz até repercutiu, sobre essa questão da teledramaturgia brasileira, né, principalmente, que coloca o parto como uma coisa extremamente trágica, num banho de sangue, na mesa, no chão do bar, perto do banheiro, aquela coisa. Vamos à pergunta do Natan, depois a gente vai com a perfumaria da nossa live. Depois do parto, qual é o tempo ainda de acompanhamento geralmente praticado? E ele pergunta se existe algum estudo que o parto natural diminui chance de depressão pós-parto ou de um puerpério mais tranquilo. Isso eu já respondi, né? Então, pensando na neurociência, sim, né? O parto natural, o parto normal, ele é instintivo, né? O que a Camila até colocou, a Cami colocou, é algo mamífero mesmo. Então, quanto menos eu faço de intervenção nesse processo, maior é a chance, né, de eu ter uma rejeição por esse bebê. Então, isso é muito importante da gente manter. Segunda questão, né? Quando essa mulher ela acabou de parir, essa primeira hora a gente prefere que ela seja cuidada próximo a nós, por chances de ter sangramento, hemorragia, coisas que podem acontecer, né? São raros, né? A gente já tem medicações para prevenir, mas que pode acontecer. Dentro do hospital, normalmente essa mulher ficava 48 horas, independente de ser parto normal ou cesárea. Com a vinda da pandemia, o que começou-se a estudar e que deveria já ser praxe nosso, né, dos serviços de saúde, se está tudo bem com a mulher e com o bebê, a gente fazer o que a gente chama de alta precoce, a alta dentro de 24 horas. Só que mesmo eu fazendo essa alta, o que eu tenho que lembrar essa mulher, ela não pode ir para um esquecimento. Ah, pronto, nasceu o bebê, tal, tá em casa, acabou. Não, gente, tem o puerpério, tem a amamentação, tem a adaptação do bebê, né, extra-uterina, esse bebê vai chorar, e às vezes a mulher, né, todo mundo olha para a mulher e fala, tó, dá mamar, e não é isso, né? Muitas vezes essa mulher também precisa ser cuidada. Então, a partir do momento que eu dou uma alta precoce, eu preciso ter a concepção que essa mulher vai ser cuidada por algum profissional, seja da atenção básica, seja uma doula pós-parto, que nem eu vi que a Adriana citou, seja por uma parteira, né? O que a gente tem muito, mesmo a gente não conseguindo fazer esse acompanhamento, talvez aí ir mais vezes na casa da mulher, que nem é na Inglaterra, que a parteira passa pelo menos por uma semana na casa dessa mulher, o que a gente consegue são os grupos de WhatsApp. Então, é o que a gente fala. Toda dúvida que essa mulher tiver, que a família tiver, o que tiver acontecendo, se precisar, liga, fala com a gente. Então, ser presente é muito importante nesse momento. A Isabelle Tomazini, que é mais legal que a Bruna, ela perguntando aqui, daí quando a Bruna entra, eu falo que a Bruna é mais legal que ela. Então as duas estão pé da vida comigo. Para provocar a audiência também. A Isabelle falando aqui fez um comentário, não sei se você pode demovê-la da ideia, que ela disse que acha que não teria coragem de amamentar o meu filho recém-nascido estando com o coronavírus. Isso também deve passar pela cabeça de muitas mães aí que ganharam seus nenéns nesse período aí todo, né? A Isa, assim, eu imagino, né, é o que a gente fala. Até, só deixa eu complementar, a gente está com um boletim, que a gente fala boletim de Covid para o ciclo gravídico puerperal, que a gente está desenvolvendo lá pela USP Leste. Esse boletim, depois, me lembra, Sérgio, por favor, porque você sabe que eu esqueço, eu posso deixar o link, né, e ele tá tanto em PDF como também no site da USP Leste. E ele é muito legal porque lá a gente está tentando trazer todo o que tem sido falado no mundo sobre isso, na gestação, no parto e no pós-parto, e tentando fazer, assim, caminhos paralelos, né, quanto a essa questão. E daí, só para responder, então, na verdade, Isa, é bem conflituosa. Primeiro, sempre que um bebê nasce, eu sendo uma super parceira da amamentação, sempre pesquisei isso, eu acho que a gente muitas vezes acaba se equivocando e obrigando essa mulher a amamentar. Então, a gente começa por um lado errado. A gente não tem que obrigar, tem que ser um desejo dela, né? E quando eu falo desejo,
Não é, às vezes, na primeira vez que ela fala, ai, meu Deus, tá doendo demais, que eu vou falar, não, olha, é realmente, né, desiste. Não. É ofertar ajuda, é mostrar que é possível, é estar ao lado. E eu acho que é isso também que a gente precisa fazer nessa época de pandemia. Então, mesmo eu sabendo que a mulher, ao voltar para casa, o melhor é que fique ela, o bebê e o marido, o companheiro ou a mãe, enfim, né, que fique um número pequeno de familiares, porque é o que a pandemia tem pedido a nós. É muito importante que esse profissional faça essa assessoria remotamente. Então, assim, vamos lá, vamos conversar. Eu quero conversar com você, o que está acontecendo. E se realmente ela tiver medo de contaminar o bebê por conta... Só lembrando, o leite materno, até então, a gente não tinha visualizado vírus, tá, no leite materno. Saiu um estudo, mas é um estudo de caso com 2 mulheres que apresentaram vírus no leite materno. Só que a natureza é tão sábia que, ao mesmo tempo, né, que o vírus estava presente no leite materno, a gente já tinha uma imunoglobulina, então, como se fosse um anticorpo agindo contra ele, para não infectar esse bebê. E por que eu quero dizer isso? Porque se essa mulher não se sente segura, o que ela pode fazer, que é um processo um pouco mais cansativo, mas é possível, é ordenhar esse leite e pedir que alguém oferte para esse bebê. Né? Então, antes dela sair da maternidade, essa pessoa que vai ser o acompanhante-chave, né, que vai estar com ela em todos os momentos aí dessa recuperação, essa pessoa já pode começar a ofertar o leite materno no copinho para o bebê, para ter segurança até mesmo para quando ela voltar para casa fazer isso. Né? Então, a gente tem como conduzir a amamentação. A Bruna colocou aqui, Nai, um certo médico humanizado aqui de São Carlos disse que não tem diferença entre parto normal, natural e humanizado. Pede para que você fale um pouco sobre isso também. Um beijo para Karen Bergamo, esposa do meu amigo, nosso amigo Maurício Bergamo. Bru, na verdade, assim, isso é muito legal. Eu falei um pouquinho no começo da live que a gente só tem 2 vias de nascimento, né? Na verdade, uma via que é fisiológica, que é a vaginal. Se por alguma questão eu tiver que ir para uma cesárea, né? A gente vai para uma cesárea e o bebê vai nascer. Só que a gente não considera via de nascimento porque ninguém nasceu com um zíper na barriga para tirar as crianças, né? E aí, Bru, o que eu gosto muito de dizer é que essa questão de ser natural, humanizado, né? Ela está muito mais relacionada ao modelo obstétrico que a gente está inserido. Então, que nem o que eu falei, um parto para ele ser natural, ele pode ser natural e humanizado. O que isso quer dizer? Que eu não fiz nenhum processo, eu não intervi nesse processo da natureza, e junto com isso eu posso ter utilizado métodos de alívio de dor, como o chuveiro, a bola, enfim. Né? Então, é bem legal a gente pensar que a questão de humanizar, a questão de ser natural, ele está ligado ao modelo de assistência que eu oferto a essa mulher, mais do que pura e simplesmente a via de nascimento. Não sei se deu para entender, Bru, assim, a minha colocação. Muito boa. Aliás, a Isabelle falando aqui, adorou a live, está adorando a live. Ela tá dizendo que você é uma ótima profissional. Eu agradeço. Ela é profissional Estou também. treinando para melhorar nas lives. Bom, mas está bem já está profissionalizada nas lives aí. E aqui as lives do Serginho dão oportunidades. Repito, oportunidades acontecem aos borbotões nesta nossa live. A Marina Capela colocando, até hoje temos os devidos cuidados com vocês. Nai e Gra, depois de 3 anos. Quanta dedicação. Uma coisa que... A Nai é meio sumida, viu? A Nai é meio sumida, mas ela sabe que eu tô por aí. Mas eu acho muito legal de vocês dois, que vocês gostam mesmo do que fazem. Isso é o diferencial hoje do profissional. E ontem a gente falando na live com o Fábio sobre as tendências de consumo, tá aqui no meu Instagram. Eu vou passar o link depois para a Nayara passa para sua legião de amigas e fãs e tal. As lives ficam no IGTV, então vale a pena. Se você perdeu igual a minha amiga, nossa amiga Simira,
ela pode acompanhar no tempo dela, no momento aí que der certo para acompanhar Sim. alguma parte que não deu certo. O nosso amigo, o José Eduardo Franciscone, o do Brinquedos, colocou boa noite atrasado e disse: Otto e Isabela mandam lembranças. E você acompanhou o parto do Otto e da Isabela também, não foi? Sim. Se não me falha a memória, ou do Eu Otto tô ou da tentando. Isabela, É, ou então. dos dois. Vejam que a cabeça de parteira é assim. A gente sempre brinca que quando a mulher ela teve o bebê, ela pariu, junto com a placenta, a memória vai embora. Eu acho que vai um pouco embora, às vezes, a nossa memória de parteira também. Ainda mais quando você acaba atuando em vários setores, né? Então, e uma coisa que o Serginho estava dizendo, só para complementar, eu acho isso fundamental, né? Mesmo quando eu estava em Conchal, eu sempre gostei de passar o meu contato para as mulheres que eu atendia lá, sempre, né? Então eu sempre falava para elas, olha, teve algum problema, né? Tá com algum sinal que vai entrar em trabalho de parto, me manda. E isso é pouco usual no SUS, né? E eu entendo toda a equipe de saúde que fala que é difícil muitas vezes de se comprometer, é uma demanda muito grande. Mas assim, eu acho que vai muito de cada profissional também. Eu sempre gostei, né? Eu sempre tive essa particularidade. O Serginho lembra, assim, 2 horas da manhã eu respondendo mensagem às vezes. Mas é uma coisa, né? Assim, eu acho que é próprio da pessoa. É fazer o que gosta. Acho que isso é bonito ver que você vive, vibra com as coisas, né? Eu acho que é muito melhor, muito mais seguro para a mulher e para o casal, né? Ter alguém, uma profissional que se importa. Eu acho que ao Ah, final eu da lembrei. pandemia, Certo, deixa eu ao só falar final da uma coisa. pandemia, a gente vai ter ao final da pandemia, a gente vai ter uma mudança um pouco importante aí de que os bons profissionais, aquele que não tem vergonha de passar o WhatsApp, que não tem vergonha de interagir, eles vão sobressair perante aqueles que, não, ó, se precisar falar comigo, fala com a minha secretária, horário comercial. Pois não, né, Era? Não, só para falar que agora eu lembrei, o Du, na verdade, é pai da Isabela, e a Sim, Isabela acabou de ter o Otto. E super legal. lembro, o Eduardo, ele ia na lanchonete que meus pais tinham aqui em Rio Claro quando eu era desse tamanho também, né? E agora eu conheci a Isabela pequenininha, praticamente bebê, e ela já teve bebê. Agora me senti Legal. idosa. Gestante, Nada não, disso. gestante não. Só idosa. Muito bom. A Josiane Ferreira, esposa do Leonardo Marcondes, uma santa, lógico, ela dizendo, Nayara maravilhosa. A senhora, sua mãe, Saudade, mandando coraçõezinhos para você. A Karen aqui também, Karen Bergamo, ótimas explicações. A Joyce Heiler, verdade, Nai Gra sempre nos oferece suporte. O Natan coloca aqui, ó. Eu não vou fazer a pergunta do Natan nem do Leonardo, acho que não valerá a É, pena, para não desvirtuarmos a live. Eu vou fazer, aqui tem café no no bule, final atenção. dela. Aqui tem café no bule, mas antes eu só vou privilegiar aqui o que a Yane Cristina colocou. Já quero você para realizar meu parto. Você é top, faz a gente se sentir segura e amparada. É isso mesmo. E fale com o Serginho. Serginho é agente de Nayara, descontos importantíssimos. Ao dizer que você escutou esta live, você terá grandes descontos. O Natan pergunta: pode entrar no cunho pessoal? Como é conviver com esse ser chamado Sérgio Montenegro Carnevale? Você tem 3 segundos. Nossa, isso é difícil de dizer, hein? É mais fácil desvendar a obstetrícia do que eu falar do Serginho. Mas eu Ser... acho que é isso. Já passou meus 3 segundos, mas é uma super parceria. E agradecer que ele sempre esteve do meu lado. Então, às vezes, a gente estava jantando. Serginho, pelo amor de Deus, rompeu uma bolsa, não sei o quê. Eu falava, continua jantando que eu preciso ir embora, não sei o quê. Então, assim, logicamente, eu acho que a gente realiza os nossos sonhos pelo que a gente quer, o que a gente corre atrás, mas também tem que ter uma boa parceria, porque a minha avó se indaga até hoje como ele aguenta a vida de Nayara como parteira, Olha, correndo de um lado para o outro. Natan, eu te agradeço. Você acaba de me brindar com essa pergunta. Uma resposta que vai lotar a Avenida Rio Claro, para quem é de Rio Claro. Vai cair uma chuva de canivete Caiu hoje. uma chuva de canivete suíço aberto a qualquer momento após essa live. E o Léo pergunta a pergunta que não quer calar: quando sai o casamento? Isso já não diz respeito
a você. Então, fique na sua, Leonardo Marcondes. Caso você queira falar, você, Nayara, cuidado com as respostas aí. Nós estamos sendo auditados nessa Olha lá, a conversa. Bruna tá falando, a meta de relacionamento. Na verdade, assim, o casamento a gente sempre ficou fazendo, né? Não, olha, então o ano que vem, daí agora, né, na nossa contenda do distanciamento, eu em São Paulo e o Serginho em Rio Claro, no momento estou em Rio Claro, né? Aí a gente está definindo aonde vai ser o casamento, quer dizer, quando ele vai acontecer, até porque a gente já pensa mais ainda no futuro, né, Ser? Como que a gente vai criar a criança, se vier um bebê, o coitado vai ficar com quem, como ele vai ser criado, porque... Ou vocês podem fazer uma campanha, Serginho vá para São Paulo. Eu ainda tenho fé nisso. Vamos lá, por que não? Né? A gente está aberto, eu sou um cosmopolita. A Karen Bergamo gosta de ver o circo pegar fogo, falando, adorou a pergunta pessoal. Parabéns, Natan. Acaba de deturpar a nossa live aqui. A Yane Cristina, vou chamar já então. Chame já, diga que viu essa live, você terá descontos. A Bruna, meta de relacionamento é vocês. Eduardo colocando aqui, se a dona Rosângela e o seu João aprovou o Serginho, já está ótimo. A Yane disse que eu fiquei vermelho. Aqui a iluminação do recinto aqui do estúdio é muito forte e eu não passei a minha base para hoje. E o Natan disse que alguém mentiu muito, não sei se fui eu ou foi você. Que eu estou deixando mullets para as fotos. Enfim, a hashtag já está agora, Trending Topics, Serginho em Sampa. Parabéns a todos os envolvidos. Afinal, são milhões de pessoas que estão acompanhando essa live aqui. Bom, eu quero... É o Ted que está latindo, né? Quando não é a Lana, é o Ted, cachorro da Nayara, que está participando da live. A gente começou a falar em casamento, acho que ele já falou assim, peraí, deixa eu comemorar aqui, mas... Foi a sua resposta que, olha, está gravada. Isso aí. Ó, essa do pergunta do Natan, Jesus, meu Deus do céu. Nayara, quero te agradecer e mais do que tudo, sobretudo aqui, agradecer a tanta gente que desde a primeira live está com a gente, a Fernanda Horta Pesotti, o Natan Sanches, a Isabelle Tomazini, chegou agora há pouco a Camila, querida Camila, a Érica acabou de entrar, minha quase vizinha, o Luiz Antônio Lopes também, desde o início da live, a Rogéria quase desde o início, a Tayane Cristina, a Josiane Ferreira, a Pamela Masco, o Teneri, que eu estou torcendo, minha amiga do Bahia, amiga da Josiane também, logo aí tá ganhando o neném, e o Teneri está super ansioso também, a Renata, a Valéria Cirino, a Letícia Dias, que é muito querida também, que desde o início da live está com a gente aqui, maridão dela está cozinhando e ela aqui acompanhando a gente, a Tauane e a Graciela também com a gente aqui desde o início, a Bruna Baldan, a Joyce Heiler, Karen Bergamo gostando de ver o circo pegar fogo, a Vanessa Pella, a Mariana Capella, Eunice, a dona Rosângela e a Adriana Sina Teles, que muito querida também, que você morou com ela, sempre uma pessoa muito bacana, que acompanhou a live desde sempre. Eu já imaginava que fosse sucesso, porque eu conheço a Nayara, ainda que a Nayara seja um pouco mais teimosa para participar dos meus eventos de live, programa Show do Meio-Dia, etc. A Nayara, ela tem uma didática muito fácil, acho isso muito bonito. Até um marmitão como eu consigo entender muito bem o que a Nayara coloca e é muito fascinante essa interação, essa forma que a Nayara tem, leve, de passar as notícias do parto de uma forma muito, muito simpática, muito querida também. O nosso querido, deixa eu ver aqui, tem um comentário. Não, eu tô dando risada aqui, que eu tô vendo aqui também algumas colocações, mandar um beijo para todo mundo, dizer que eu acho que assim, né, querendo ou não, a experiência do remoto, das lives, enfim, do WhatsApp veio para ficar, mas não substitui a gente estar junto, né? Isso é fundamental, principalmente para quem é parteira, que gosta do contato. E mandar um beijo para todo mundo, dizer que pelo menos na live eu consigo ver as pessoas, né? Porque esses dias eu dei uma palestra e eu fiquei falando com o computador, eu me senti tão vazia, né? E dizer que é com muito carinho, eu tenho muito carinho em ter vocês. Mandar um beijo para Catê, filha da Gra, que faz muito tempo que eu não vejo. Adorou o seu também batom.
que adorou o meu batom. Não é sempre que ela sabe que a Tia Nay não é sempre que tá assim, principalmente depois de parto. Essas lives iam ser legais depois de parto, né? Vocês iam ver a realidade de uma parteira. E agradecer também a Tawane, mais uma vez, estava comigo lá no evento da Fundação Hermínio Meto, tá aqui de novo. E assim, agradecer. Eu acho que o grande papel nosso de profissional de saúde, sendo obstetriz, enfermeira obstétrica, obstetra, é a gente estar junto, é a gente tentar oferecer a melhor assistência que a gente pode e deve oferecer. E não vou roubar mais o seu espaço, desculpa, né? Porque você estava falando e eu já me senti apresentadora da live. Você tá ótima aí, já pode fazer o show do meio-dia comigo também. E eu não sei fazer parto. A Nayara é linda depois do parto também. A Nayara fica bem depois do parto, já pude ver também. A Karen Bergamo disse, Nayara, você arrasou. O Leonardo Marcondes, vai ter desconto no parto de sua esposa Josiane? Lógico que vai, Leonardo. Não, aí acho que a gente só tem que fazer uma ponderação que o Léo, já te cortando de novo, que o Léo e a Josi super me ajudaram na época do concurso da USP, sempre ajudaram, né? Mas teve uma participação essencial para também dar certo esse concurso da USP. Então eu falei que até que a USP não me ouça, né? Porque como agora eu sou exclusiva para a USP, mas que a USP não nos ouça, lógico que eu estarei no parto e a gente vai estar sempre junto e é isso. Eu falo, Sérgio, só para a gente terminar, que eu e Gra, e acho que a maioria das parteiras, a gente só cobra o serviço, né, que a gente tem, porque a gente ainda não ganhou na Mega Sena. Porque se a gente ganhasse na Mega Sena, maravilha, a gente ia viver super bem e a gente ia sair acompanhando parte de todo mundo. Então, por favor, torçam para eu ganhar na Mega Sena, ainda existe uma chance. Pois é, mas aí eu acho que você tem coração bom e ia doar tudo. E o Natan fala aqui que é uma verdade, a única pessoa que faz Serginho calar a boca. Nayara põe medo no Serginho. A Bruna colocando parabéns, Nay, você é muito querida, muita luz para vocês. Obrigado. E também a você que ela também está aí na enfermagem. E eu confio muito, muito nelas, assim, para continuar essa mudança de modelo, né, para estar aí nessa mudança de cenário, independente da área que vão seguir, né, é essencial. Eu falo que a humanização não é só na obstetrícia, a humanização ela tem que existir em todo o serviço de saúde. Muito bem, olha, quero te agradecer, foi mais fácil, falei para você, muito mais fácil do que você imaginou. Um abraço para Leda Bonfim, saudades da Leda, saudade de tanta gente aí, do Wagner também, muso da Dona Leda, da Thaís Bonfim. Passamos a virada do ano. É passamos a virada do ano com eles e eles são. Saudades da Praia Grande, hein? Saudades de PG. Nayara, parabéns mais uma vez. Muito bom tê-la aqui nas minhas lives. Hoje com um cheirinho de nenê, essa live. Quero te agradecer e te convidar, já que até a própria Fernanda, a esposa do Matheus, falando, tem que ter mais uma rodada aí, então vamos assinar o contrato para você participar de mais outra live nossa aqui. Obrigado, viu, Nayara? Eu que agradeço. E assim, estou à disposição. Sérgio, me lembra de colocar o link, tá? A gente partilha para o pessoal o link lá do boletim da USP, que eu acho que é super importante. Talvez a gente não conseguiu falar tudo aqui, né? Ainda mais com uma pessoa tagarela como eu, mas eu acho que é bem legal para todo mundo que participou, talvez ter acesso a esse documento, até para se informar e saber dos seus direitos. E eu super agradeço o espaço. Muito bom, não, o espaço é seu, você sabe disso. O Fábio Banho, ô louco, todo dia de live do Serginho, quase todo dia, e amanhã é uma live especial. Eu convidei um pessoal peso pesado, quero que a Nayara acompanhe, quero que vocês todos acompanhem também, vai ser muito interessante. Amanhã eu convidei o Agenor Granzotto, que é profissional de gastronomia, empresário profissional de gastronomia, estudante de gastronomia. Convidei Leonardo Marcondes, que é músico e publicitário. Convidei Matheus Pesotti, que é jornalista e músico. Convidei também o Igor Gil, que é nerd só, e um desocupado, claro, também. A gente vai falar um pouco sobre como melhorarmos as nossas pontuações com as nossas patroas, dicas boas para o Dia dos Namorados, dicas inusitadas, terá dicas de filmes, música, vinhos,
culinária, malabarismo, troca de calhas, tudo a gente vai falar amanhã numa live a partir das 8h30 da noite. Então conto com a presença não só da Nayara, mas de todos vocês também. Nayara, muito obrigado, viu? Parabéns para a sua conexão. Agradeça a Dom Baraldi aí. Eu queria no meu quarto, que nem eu falei para você, um quarto humanizado, com todas as minhas coisas, mas né, preferiu ficar aqui, no escritório do pai. Valeu, muito bom, parabéns, um abraço para o Agra, que também é meu convidado da terça-feira que vem. Obrigado, Nayara, um grande beijo para você, se cuide, se comporte. Numa próxima live a gente se vê aqui também. Obrigado, beleza, viu? Um beijo para todo mundo. Saudades. Até mais. Tchau, tchau. Olha, a Nayara, são duas partes da entrevista, e a Nayara vai depois disponibilizar isso também, vai estar no meu IGVT aqui no Instagram. Você pode, se você perdeu algum trecho da entrevista, você pode ver na hora que você quiser, na hora que você assim desejar, e vai aprender muito, certamente, como todos nós aprendemos com a Nayara Girardi Baraldi, que é professora da USP, é obstetriz, já fez muitos partos normais, naturais, e fez muita coisa bacana aí nessa carreira. Acompanhei, eu não fiz nada, hein? Não fiz nada. Fez bastante, sim. Parabéns a todos nós. Boa noite para todos vocês, muito obrigado, e a gente se vê amanhã em mais uma live nesse humilde, nesse simplório Instagram. Até mais. Tchau, tchau. Super beijo, tchau.